Esse texto fala sobre relacionamento. Como nossa série fala sobre relacionamento, o que acontece? Paulo ele está escrevendo para um homem chamado Filemon a respeito de seu relacionamento com Onésimo. O que aconteceu? Onésimo era escravo de Filemon e o que a gente entende pelos contextos é que Onésimo era alguém de confiança, ele rouba Filemon, ele era escravo de Filemon, rouba Filemon e foge. E aí quando ele foge, porque é o seguinte, um escravo naquela época, se ele fugisse, ele já podia ter a pena capital, já podia ser morto por causa disso. Pior ainda se ele roubasse o seu dono. Então, Onésimo junta o inútil ao desagradável. Ele não só rouba, mas também foge. E ele diz o quê? Eu vou para um lugar onde ninguém possa me achar. Então, qual é o melhor lugar para ir? Por exemplo, se ele estivesse em Campina Grande, ele ia fugir para João Pessoa. Se ele estivesse em Caruaru, ele ia para Recife. E ele vai para Roma. Porque ele diz, é uma grande cidade, vou me entucar lá no meio e ninguém me acha. O problema é que quando Onésimo chega em Roma, a Bíblia não explica o contexto, como é que isso acontece, mas ele vai bater no lugar onde Paulo está preso. Quando chega no lugar onde Paulo está preso, o que é que Paulo faz? Evangeliza Onésimo e ele se converte. E aí, Onésimo agora entende o que é a graça de Deus. Vou viver o relacionamento com Cristo. Só que Paulo diz, Onésimo, espera aí. Tem coisa na sua vida que não foi tratada. Tem coisa aí para ser restaurada. Você cometeu um crime contra alguém, você quebrou o seu relacionamento com alguém, isso tem que ser restaurado agora. Aí Onésimo diz, vou nada? Eu vou para lá, meu amigo. Filemon manda me matar. Ele fala, relaxe, porque Filemon é meu filho na fé. Paulo tinha evangelizado Filemon, tinha discipulado Filemon. Ele diz, Onésimo, fique tranquilo. Eu vou escrever uma carta que eu vou enviar por Tíquico. Você vê isso aí lá em Colossenses, que Paulo está enviando uma carta por Tíquico. E ele diz, você já vai de carona com Tíquico. E aí você leva essa carta e apresenta ela a Filemon. Quando o Filemon vier com as 4 pedras na mão para dar em você, você faz, peraí, opa, tem uma carta aqui de Paulo para você. E aí essa é a carta que nós vemos aqui hoje. Ou seja, Paulo está dizendo, Filemon, Onésimo antes era seu escravo. Só que agora ele não é só isso. Ele agora é seu irmão na fé. Então trate ele como seu irmão na fé. E aí essa carta que a gente vai estudar hoje, que a gente vai entender hoje. Vamos orar ao Senhor a fim de que Ele nos oriente. Senhor, te pedimos que nessa leitura, que nesse conhecimento da Tua Escritura, o Senhor possa nos direcionar a fim de que eu não fale aqui o que eu quero, mas o que o Senhor quer, Pai. Que ela fale aos nossos corações, o nome de Jesus, Pai, da forma que o Senhor pretende em cada vida aqui, a fim de restaurar relacionamentos, a fim de trazer de volta construções que precisam ser refeitas na vida de cada um aqui, a começar pela minha. No nome de Jesus, amém. Então, gente, o subtítulo da série é Vivendo os Milagres da Reconciliação. Já a partir do versículo 1, pega aí seu texto. Ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria parar esse versículo aqui, só para a gente já começar a tentar entender uma coisa. Olha só, gente, essa é uma das únicas cartas de Paulo que ele não trata sobre doutrina. Ele fala sobre relacionamento entre duas pessoas. Só que o que já é interessante no começo do texto, que você vai ver no fim do texto também, é que Paulo, ele fala sobre um problema entre dois irmãos, só que ele cita outros. É tipo como se você fosse tratar um problema de relacionamento entre duas pessoas, e aí trouxesse outras como testemunhas daquilo. E a gente já se pergunta assim, peraí, por que Paulo está trazendo outras pessoas para ver o que está acontecendo no relacionamento de alguém, se isso aqui é uma coisa entre duas pessoas? E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que quando nós vivemos o milagre da reconciliação, nós nos preocupamos com a unidade do corpo. Gente, as cartas de Paulo eram lidas nas reuniões que eles tinham. Então essa carta aqui, quando você vê nos versículos iniciais e nos finais, você vê que ela ia ser lida para outras pessoas. Mas por que ler para outras pessoas algo que tinha a ver somente com duas? Porque um problema de relacionamento na igreja de Cristo é um problema de toda a igreja de Cristo. Paulo estava querendo
mostrar nessa carta que se há um problema, uma ferida entre dois irmãos, essa ferida entre dois irmãos, esses problemas não tratados, eles afetam o corpo todo. Aí você diz, mas eu estou numa igreja grande. A nossa igreja tem mais de 10 mil pessoas que congregam. E aí como é que eu faço num caso desse? Como é que ele fere todo mundo da igreja? Nós aqui vivemos em grupos pequenos, em conexões, e nas conexões nós vivenciamos isso. Quando há um problema de relacionamento, nas conexões nós tratamos dessas questões, porque nós sabemos que um problema, uma ferida na unha de alguém, traz dor ao corpo todo. Lá em casa tem umas cadeiras que ela foi moldada, a perna dela foi moldada no inferno, porque ela tem uma ponta assim, que ela só serve para arrancar o dedão da gente, o dedo mindinho, quer dizer. De madrugada, às vezes, eu vou beber água, e aquela coisa que Satanás enviou, dessa ponta aqui, ela sempre mira no meu dedo mindinho, né? E quando eu bato o dedo mindinho, não é só o dedo mindinho que dói. Dói até o fio de cabelo que eu já não tenho mais. Porque um ferimento em qualquer parte do nosso corpo, gente, ele afeta ele todo. E é isso que acontece na igreja de Cristo. Então, um problema entre dois irmãos é um problema da igreja toda. Uma tristeza que há em um relacionamento entre irmãos é uma tristeza que afeta todo o corpo. Da mesma forma, quando o irmão se alegra com alguma coisa, nós todos temos que celebrar. Eu falei aqui há pouco de um casal que estava celebrando o seu casamento, pedi para que a gente aplaudisse ao Senhor, porque é uma alegria para a igreja ver famílias estruturadas. Então, quando a gente vê uma família que está ali unida, que se compromete diante da palavra do Senhor, a igreja toda é abençoada por isso. Quando uma igreja passa por um divórcio, a igreja toda se entristece com isso. Ainda que você não saiba de algo que está acontecendo na vida de alguém aqui na igreja, quando você tem um conhecimento daquilo, nós devemos nos entristecer e nós devemos nos alegrar com motivo de alegria. Porque isso é corpo, gente. É unidade. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui, gente. As suas orações não são só suas. Um dia desse eu preguei aqui sobre Mateus, capítulo 8, quando Jesus, quando o centurião diz que vai orar pelo seu soldado, pelo seu servo. E aí eu falei sobre isso. Eu disse que nós devemos orar pelos outros, porque a nossa oração também influencia na vida do outro. Porque nós somos corpo, gente. Então as suas orações não são só suas. Creia no poder da sua oração para abençoar a igreja, para abençoar o corpo, para abençoar o seu irmão, para abençoar aquele que está passando por um problema. Nem que aquilo você seja rápido naquilo, mas se comprometa. A gente recebe muito pedido de oração. Ore por isso, e para não esquecer, quando eu recebo, eu já oro na hora. Porque você diz, vou orar por isso e você esquece. Faça isso não, meu irmão. Receber um pedido de oração, ore na hora mesmo, para não esquecer. Porque a sua oração tem poder. E você precisa crer nisso. Ela tem poder para abençoar pessoas que passam por tristeza. E ela também celebra ao Senhor pela alegria dos outros. Porque nós somos corpo. O que nós temos não é só nosso. A sua casa não é só sua. Deus entregou a sua casa para que você louve ao Senhor e adore ao Senhor com ela. Então seja hospitaleiro. Essa semana eu tive uma alegria muito grande, que a gente vai receber muita gente aqui no segundo semestre, para 2 grandes eventos, e alguns pastores de fora não tinham condições de ir para um hotel, perguntaram se tinha casa de alguém para receber. E aí estava faltando ainda 11 pastores, com suas esposas, conseguirem vaga para ficar na casa de alguém durante esse evento. E aí eu botei no grupo lá, dos líderes de jovens casais, gente, está faltando aqui 11 casais. Quem tem casa aí para ceder? Meu amigo, foi 5 minutos. A minha tem 2 vagas, a minha tem 1, a minha tem 3, um lá disse, a minha tem 6 vagas. E aí, 5 minutos arrumando vaga para todo mundo. O que é que esse povo entendeu? Peraí, Deus entregou essa casa para mim, para que ela sirva ao Senhor. Dê carona aos outros, meu irmão. Tinha época que eu estava sem carro, eu morava lá no bairro do estado, ia pegar ônibus aqui na frente, e eu ficava ali, esperando, orando ao Senhor, Deus, levanta alguém para me dar carona, Senhor. Os irmãos passavam assim, eu dizia, eita, ó, irmão ali, irmão ali. O irmão me via na parada, buzinava, a paz do Senhor. Eu olhava e dizia, Deus abençoe teu pneu que não fure, amado. Cheio de amor no coração, hein? E eu lembro que quando eu estava de carro antes disso, eu dava carona para todo mundo, eu passava e dizia, ai, que ódio, rapaz. Ódio gospel, gente, ódio gospel. Só que as pessoas da igreja, muitas pessoas da igreja de Cristo não têm noção de o que elas têm, as coisas que elas têm, foram dadas para abençoar o outro, gente. Efésios 4, 28 e 29 fala sobre isso.
Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que abençoar ao outro. O que você tem não é seu, gente. É do reino. O que você tem não é seu, é do Senhor. Como é que você vai compartilhar isso com os outros? As suas dores não são só suas, compartilhe elas. Suas alegrias não são só suas, compartilhe elas, para que a igreja se entristeça e para que ela celebre. E é sobre isso que Paulo fala nesse texto, gente. Eu lembrei agora de um irmão aqui da igreja que tem um restaurante. Eu acho impressionante a história desse irmão. Vou dizer o nome, irmão Bernardo. Congrega lá no campus Altiplano. Ele tem um restaurante e ele chegou para a gente, um restaurante bem chique. E ele disse, meu irmão, olha, eu quero dizer que o meu restaurante é para servir ao Senhor. Sempre que tiver um evento da área social, eu e o pastor Moisés, a gente cuida do cuidado comunitário, que ele pega as áreas sociais. E ele disse, sempre que houver algo da área social, o meu restaurante é de vocês. E aí nós fizemos lá jantar para mães enlutadas, jantar para mulheres em situação de rua. O cara contratou 6 pessoas, moradores de situação de rua, para trabalhar com ele. E eu olho e falei, caramba, esse cara entendeu que isso não é dele. Mas quantos aqui também precisam chegar a essa compreensão, gente? O que nós temos é do Senhor. Nós somos igreja. E aí, como é que você tem agido enquanto igreja nesse sentido? De que forma você tem vivido a alegria e a dor do outro, gente? Mas quando nós vivemos o milagre da reconciliação, nós também entendemos que nós desenvolvemos habilidades para abençoar o outro. Volta para o teu texto aí, a gente parou no versículo 3. Versículo 4 agora diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha só o que Paulo faz, gente. Ele está escrevendo para Filemon, certo? Lembra do contexto aí? E ele começa a elogiar Filemon. Filemon, eu tenho visto como você tem feito para Deus, tenho visto que bênção que você é, as pessoas comentam sobre como é abençoador ver a forma como você serve. Aí ele fala assim, ó, versículo 6 ele diz, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. É interessante, gente, que a construção gramatical aqui, no original, esse bem que temos em Cristo não é um bem que temos para receber em Cristo. Se você ver a construção gramatical no grego, do texto todo, do versículo todo, você vai entender que ele está falando sobre algo que é devolvido a Deus. Como assim, pastor? Ele está dizendo aqui que esse bem que nós temos para dar em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, para facilitar. Filemon, você tem feito tanta coisa no reino. Que bênção que é a sua vida. Mas ainda tem mais para você fazer. Aí você vai ver no decorrer do texto que ele vai falar sobre esse mais que ele tem para fazer. E às vezes a gente se sente assim. Eu estou servindo no ministério tal. Eu dei meu dízimo e minha oferta. Eu abençoei irmão fulano. Estou bem com Deus. Quando a Escritura nos diz que as nossas boas obras para Deus não passam de quê? Trapo de imundície. Não passam de quê? Amém, olha o povo lembrando. Trapo de imundície. Gente, o máximo de bem que você fizer para Deus, se você estiver pensando que isso tem algum valor em si, a Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia, né? Absorvente íntimo usado. Serve para quê absorvente íntimo usado? Nós somos pecadores miseráveis. O que você faz só terá valor para Deus se ele vier coberto pela graça de Cristo. E aí Deus diz para a gente, você acha que faz muito? Você não faz nada. Compare com a cruz. Nós não fazemos nada, gente. O máximo que nós fizermos não chega a nada diante do que é o sacrifício da cruz. E aí Paulo fala sobre isso. Você já faz tanto, Filemon. Mas existe algo a mais. Aí ele diz no 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A gente tem que lembrar, gente, que quando nós fazemos algo pelo outro, nós não fazemos pelo outro. Nós fazemos pelo próprio Cristo. Lembre que em Mateus capítulo 25, Jesus fala daqueles que são a escória da sociedade. Ele fala sobre presidiários.
Estive preso e você não foi me visitar. Mas, Senhor, quando que nós fizemos isso? Toda vez que você deixou de ir até eles, foi a mim que você deixou de visitar. Então, meu irmão, quando você abençoa o outro, quando você manifesta amor ao outro, não é ao outro que você faz, é ao próprio Cristo. Eu odeio fazer isso, mas olha para quem está do seu lado aí e diga assim, eu odeio fazer isso. Diga assim, eu não gosto de repetir o que o pastor diz. Não, eu estou dizendo algo do meu coração, eu não gosto não, gente. Então, compartilho meu sentimento com vocês, certo? Mas veja só, o que eu quero que vocês entendam é que quando você faz algo por quem está do seu lado, é ao próprio Cristo que você faz. Então, sendo bem constrangedor, dê um abraço em Cristo do seu lado aí. O irmão que está de Pacaria, não aproveita esse momento, então, que você é pecado, tá? Da mesma forma que você abençoa quem está do seu lado quando manifesta amor, quando você repudia quem está ao seu lado, quando você age com ira com quem está do seu lado, é ao próprio Cristo que você faz, gente. E é isso que a gente tem que entender. Os mandamentos de Cristo, eles não são passivos, eles são ativos. Em Mateus 7,12 a gente vê muito isso. Quando ele diz, tudo aquilo que você quer que o outro faça a você, faça você primeiro a ele. O evangelho é ativo, gente. Ele não espera que você só reaja. Ele quer que você haja. E aí continua. Versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Gente, quando nós vivemos o milagre da reconciliação, a nossa perspectiva sobre quem é o outro e quem nós somos, ela muda. Olha o que Paulo faz. Paulo chega elogiando Filemão e ele diz, olha, eu podia mandar você fazer uma coisa aqui. Eu podia usar a minha autoridade de apóstolo. Eu podia usar a minha autoridade de seu pai na fé. Eu podia dizer, vá lá e perdoe esse homem, vá lá receber ele. Não vou fazer isso não. Eu prefiro apelar com base no amor. Olha só, Paulo usa todo o argumento do que ele fez pela vida de Filemão, e ele podia usar isso como justificativa para mandar Filemão fazer algo, mas ele diz, eu não vou mandar você fazer algo por ser quem eu sou. Eu vou pedir para você fazer algo baseado no amor de Deus que fez com que você entendesse o que é graça e misericórdia. Está dando para entender ou estou falando rápido? Está dando para pegar aí o que é que o texto, que peso tem essa palavra de Paulo, gente? Então, vê só. Paulo diz assim, Filemão, você poderia usar do seu argumento legal. Você podia usar do seu direito. O direito diz que você pode maltratar esse escravo. O direito diz que você pode até matar esse escravo. Só que eu estou falando aqui, baseado no amor de Deus, sobre você abrir mão de direitos. E a gente é muito apegado a direitos, gente. Em relacionamento, acontece muito isso. No casamento, acontece muito isso. A mulher discute com o marido, aí faz, eu não vou atrás de reconciliação não, que eu estou certa. Né? Paraibana é bicha ruim para isso. E minha mulher paraibana, eu sofro mal, eu sou cearense. A bicha é ruim, às vezes eu tenho medo porque ela é braba, né? Vai que eu sou pequeno. O marido às vezes está certo, aí diz, não vou falar não porque eu estou certo. E a gente escuta muito uma frase bem interessante que diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. Dos relacionamentos, é melhor você consolidar a paz de Deus do que você... Rapaz, peraí, eu estou certo nisso aqui. É dizer, rapaz, olha, eu estou até certo, mas eu vou me humilhar diante daquela pessoa por causa da graça de Deus. Paulo fala sobre isso, gente. Você tem direito, Filemão, mas eu não quero que você use o direito. Eu quero que você manifeste o que é graça. É favor que o outro não merece. É isso que Deus derramou sobre nossas vidas, né, gente? Salvação não é isso, não? Você não merece, mas Ele lhe salva. E Ele só quer que você faça uma coisa. Passe para o outro. Só isso. E aí, entra para o versículo 9. Aliás, para a parte B do versículo 9, ele diz assim, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, lembrando que Paulo nesse momento estava em uma prisão domiciliar,
apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Lembra que eu falei? O caba foge para lá, encontra Paulo preso e se converte com a pregação de Paulo. E ele continua, versículo 11. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Gente, Paulo está falando aqui que Onésimo mudou de status. Olha o que acontece. Você sabe o que significa o nome Onésimo? Alguém sabe aí? Fala alto. Útil. A palavra onésimo significa útil. O povo naquela época botava o nome da pessoa de acordo com o significado, né? O meu, Saulo, significa pequeno. Foi meio que uma profecia aí, né? Onésimo significava útil. Só que olha o jogo de palavra que Paulo faz. Paulo diz, ele antes lhe era inútil. Gente, qual era a função de Onésimo que eu falei? Ele era o quê? De Filemon? Escravo. O que é que ele fez? Roubou. Que utilidade tem um escravo ladrão? Tem alguma? Pior, ele fez o que depois? Fugiu. Que utilidade tem um escravo ladrão e fujão? Tem alguma? Ele era inútil. Então Paulo está dizendo, olha, ele antes era para você inútil. Só que agora é o quê? Útil, tanto para você quanto para mim. Sabe o que é que Cristo faz em nossa vida, gente? Ele restaura a nossa dignidade e a nossa identidade em Deus. Paulo estava dizendo para ele aqui, olhe, Deus restaurou a utilidade de Onésimo no reino. Ele faz isso com minha vida, ele faz isso com tua vida. A sua vida é útil para quê? O que você tem construído, que utilidade tem? E Paulo fala sobre isso. A nossa verdadeira utilidade no reino, qual é, gente? Eu louvo ao Senhor quando eu vejo histórias de pessoas, exemplos de vida, por exemplo, Dr. Russell Shedd. Eu lembro que uma fala da sua filha dizendo sobre a vida dele, e ela disse, olha, eu tenho plena convicção que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz. Porque os frutos dele mostram extrema santidade. Os frutos que esse homem fez nos seus escritos, nas suas pregações, mostram a utilidade dele do reino. É alguém que abriu mão dos benefícios terrenos. São inúmeras histórias, Dr. Russell Shedd, já idoso, viajando para longe, e a igreja chamava ele, aqui aconteceu isso já, e a gente, meu irmão, a gente queria dar uma oferta para você, para lhe abençoar. Não quero não. Não, mesmo para abençoar. Não, Deus já me deu o suprimento desse mês. Acontece isso com todo mundo aqui, né, gente? E aí você vê, meu irmão, o que é que esse cara está plantando? Pessoas úteis no reino, elas plantam para a eternidade, gente. Paulo estava falando sobre isso. Esse homem agora é útil. E Deus quer restaurar a nossa identidade em como Cristo quer que ela seja, gente. Deus quer fazer com que o seu nome, independente do significado morfológico que ele tem, mas ele quer que o seu nome signifique o que Deus quer que ele signifique. Servo de Deus, frutífero para o reino. A gente se entristece quando a gente vê a quantidade de voluntários na Cidade Viva, e a gente vê lá mais de 10 mil pessoas congregando, e aí temos 2.500 pessoas servindo. E o resto é o quê? Claro que existem várias exceções. Mas o que acontece muito na Igreja de Cristo hoje, gente, não só aqui, mas na Igreja de Cristo, é que as igrejas estão entupidas de clientes. Pessoas que chegam para reclamar, o ar está frio, liga o ar porque está quente, essa cadeira é desconfortável, essa iluminação não está boa, aqui é muita luz, parece boate, o som está alto, o som está baixo, cadê o pastor Sérgio pregando, botaram esse baixinho aí? É só reclamação. E o que mais impressiona a gente é que quem mais reclama, quando a gente vê lá, mas as pessoas servem onde? Porque quando a gente começa a servir, gente, a gente vê as outras coisas como secundárias. Amém? E aí continua o texto. Paulo queria, na verdade, que Filemão entendesse que ele deveria agir não mais como proprietário, mas como discipulador. Olha só, versículo 12.
Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Gente, quando nós vivemos o milagre da reconciliação, nós entendemos que a vida cristã é de perdas e ganhos para o reino. Quando você vai perdoar alguém, você está perdendo alguma coisa na sua vida física. Você está perdendo o seu direito, está perdendo a sua razão, está perdendo o motivo da sua ira. Só que evangelho é perder para que o evangelho ganhe, gente. Por que Paulo estava dizendo que estava perdendo algo pelo reino? Que lógica tem Paulo dizer, eu estou perdendo aqui e mandar ele para você? Entenda o seguinte, enquanto Paulo estava preso aqui, é quando ele escreve Colossenses, Efésios, o próprio livro de Filemon e Filipenses. Quando Paulo está preso ali escrevendo isso, gente, ele não tinha lá o acesso que a gente tem hoje. O caba senta lá, bota o computador, comentários bíblicos, e vai pegando lá os comentários para ir fazendo o texto. Para Paulo fazer essas cartas, você vai perceber que ele fez muito uso também do Antigo Testamento. Então, o que é que ele fazia? Ele tinha que pegar rolos ali e ir desenrolando aquilo para ir vendo lá e escrevendo. Era muito tempo que ele investia para escrever uma carta dessa. Aí a pergunta, quem é que cuidava das coisas enquanto ele estava escrevendo essas cartas que ele escreveu enquanto estava preso? É interessante que a palavra servo, ela tem duas palavras no original. Uma delas é doulos e a outra é diáconos. A palavra diáconos, de onde vem diaconia, essas pessoas que servem na igreja, ela é a que origina a palavra garçom. É alguém que serve à mesa a alguém. E era mais usada para pessoas que tinham um serviço caseiro, um serviço de cozinhar, de arrumar a casa. E a palavra doulos era do escravo mais braçal. Então, geralmente, quando o Novo Testamento usa doulos, ele está falando sobre um escravo braçal, alguém que carregava coisa, que ia limpar mato lá fora, pegar lenha, enfim, alguém que tinha aquele trabalho mais do suor. E quando ela usa a palavra diáconos, é aquela pessoa que tinha um serviço mais interno, de ajudar dentro da casa. A palavra que a Bíblia usa aqui para escravo, no caso de Onésimo, é a palavra diáconos. Então, provavelmente, ele servia dentro da casa de Filemon, cuidava de tudo na casa, inclusive das finanças, por isso que ele teve acesso ao dinheiro de Filemon e o roubou. Ou seja, a função dele, segundo muitos teólogos, era, enquanto Paulo estava preso, como ele era um escravo de dentro de casa e sabia cozinhar, arrumar a casa, ele arrumava as coisas enquanto Paulo escrevia. Ou seja, perder Onésimo para Paulo era perder alguém que servia a ele. Por isso que Paulo diz, eu estou perdendo ele para ganhar para o reino. Porque Paulo entendeu que para abençoar o reino eu tenho que perder coisa também, gente. A questão é que as igrejas hoje entopem de pessoas que querem ganhar. Venha para cá que você vai receber bênção, vai ser curado, vai ter um carro zero, vai ter uma casa nova, não vai ter doença. Quem é que não quer Jesus, meu amigo? Não é não? Ainda vai ser salvo. Você está doente, venha para cá, Jesus lhe cura. Aproveite e ainda vai fazer com que você transborde dinheiro. Vai ter um bocado de menino. Tudo. Não, um bocado de menino hoje em dia eu não sei se é muita coisa vantajosa não, porque dá trabalho que só. Mas vai ter um bocado de menino em condições de criar os meninos, aí vale a pena. E ainda vai ser salvo a bênção. Quando o Evangelho nos fala, gente, que na maioria das vezes nós perdemos coisa para abençoar o reino. Porque, gente, as nossas perdas são instrumentos de Deus para trazer ganhos para o reino. É isso que você faz quando você manifesta perdão na vida de outro. Você está perdendo alguma coisa para que o reino tenha prosperidade de paz. A gente tem que pensar nisso. Espera aí, vale a pena eu perdoar tal pessoa? Valeu a pena Cristo entregar a vida na cruz? Óbvio, por isso que a gente está aqui essa manhã. É isso que ele estava contando. E é isso que nós temos que contar quando nós lembramos e manifestar perdão na vida do outro. Pessoas que carregam mágoa em sua vida. Gente, carregar mágoa contra alguém é você tomar veneno esperando que o outro morra. É isso que a mágoa faz. Você vai
se envenenando, carregando a pessoa em suas costas e desejando que ela morra. Seja livre pelo perdão de Cristo. Manifeste perdão para o outro, a fim de que você viva a liberdade em Cristo. Olha só, no 15 ele finalizou dizendo: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Entra no 16 agora. Não mais como um escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Olha só, Paulo está dizendo: eu não quero mais que você receba ele como um escravo. Eu quero que você receba ele como um irmão amado. Antigamente, quando eu ia questionar algumas pessoas em relação ao evangelho, na época de adolescente, eu dizia: é engraçado, né? Você segue um livro que fala de escravidão, está falando de escravo, citava até o livro. Filemão, por exemplo, é uma carta de um homem para receber um escravo e não manda acabar com a escravidão. Não, a Bíblia em nenhum lugar manda acabar com a escravidão. Ela manda fazer algo muito mais pesado: amar ao outro como a si mesmo. Aí Jesus, pode ter escravo? Ele podia dizer: não, pode não, liberta esses homens. Eu cabia com ódio lá, tá, vai, tá livre. Ele diz: pode ter escravo, contanto que você ame ele e trate ele como superior a você. Acabou, oxê. Como é que é isso? Como é que eu vou tratar um escravo superior a mim mesmo? Ele não pode mais ser escravo. É mais ou menos isso aí. Ao invés da Bíblia dizer: liberta o escravo, ela diz: trate ele como se você fosse servo dele. Tem como maltratar alguém assim, gente? Vá servir ao outro. Eu preciso dizer acabo com a escravidão? Não. Eu trabalho elementos muito mais profundos no coração do indivíduo. E aí ele diz: não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto quanto pessoa, quanto como cristão. Versículo 17. Olha só, gente, o que é que Paulo faz? Paulo agora faz uma chantagem emocional baixa. É aquela que é para dizer: faça o seguinte, olha isso aqui, olha o peso que Paulo diz. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Aí o cabo, aí é pau, né, Paulo? Pera aí. Tu é meu discipulador, tu me ganhou para Cristo e vem com essa. Aí o outro versículo: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ui! Olha o outro. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho: eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Gente, quando a gente vive os milagres da reconciliação, nós entendemos que os relacionamentos em Cristo estão muito além dos relacionamentos na carne. Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo: rapaz, eu te ganhei para Cristo, não foi? Receba esse homem aí. Se ele está te devendo alguma coisa, bota na minha conta. Eu tenho crédito nela. Eu só ganhei você para Cristo. Ou seja, tu me deve a tua vida. Quer botar na balança? Diga aí, gente. Foi pesado, né, para o caba? O caba vai dizer: eu não recebo não. E olha que interessante, gente. A partir desse versículo 19 em diante, a gente vê que Filemão se converteu através do ministério de Paulo. E aí você entende que, na verdade, quando Onésimo sai de Filemão, Deus usa o contexto para trazer a conversão a ele. Pula para o versículo 20 e vai dizer assim, ó: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Gente, Paulo estava pedindo para Filemão receber Onésimo. E aí Paulo diz: você fará mais do que eu lhe peço. O que será isso? O que é que você acha? Continua. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Aí ele começa a testemunhar que tem gente do lado dele, ó. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A casa do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. A banda pode subir. Gente, lembrar que nós somos devedores a Deus nos faz lembrar
que fomos agraciados por Ele, e se fomos agraciados por Ele, nós temos que manifestar graça na vida do outro também. Nós, enquanto pecadores, temos um grande problema em perdoar o outro. A igreja vive cheia de problemas de relacionamento, de pessoas que têm dificuldade em manifestar o amor de Cristo para o outro. E aí o que Paulo ensina aqui nessa carta, cheia de riqueza, é, olhe, esse homem se tornou inútil, te roubou, fugiu, mas a reconciliação que Cristo promoveu na tua vida exige de você uma reconciliação com esse homem também. Porque o relacionamento de vocês mudou de identidade. O relacionamento de vocês mudou de sentido. Então, meu amigo, se você está aqui nessa manhã, quem aqui um dia já entregou, já se conscientizou que sua vida é de Cristo e que ela é dele? Levanta a sua mão. Pronto. Você fez a maior besteira da sua vida. Se você acha que a sua vida é sua, mas você acha que um dia entregou ela a Cristo, você fez a maior besteira da sua vida, porque ela não é mais sua. Você não tem mais direito, gente. A gente vive um momento no Evangelho em que as pessoas ficam exigindo coisa a Deus, exigindo direitos. Cristo nos prometeu uma coisa, gente. Ele nos prometeu a vida eterna e nos prometeu que não nos deixaria sós em meio às tribulações, em meio às lutas. A graça dele já é suficiente sobre a nossa vida. E Paulo diz que se a graça dele foi sobre a vida de Filemão, ela tem que ser manifestada sobre a vida de Onésimo. E a pergunta é, você tem coisas a ser tratadas com outras pessoas na sua vida? Tem graça aí a ser derramada na vida de outras pessoas? Você teve problema na época da eleição e se entregou de gente da sua família? Se entregou de amigo seu? Não, porque fulano é Haddad. Eu sou Bolsonaro. Eu sou Haddad, ele é Bolsonaro. Ah, porque ele ia votar em Marina. E eu disse que a outra do PSTU, eu nem lembro o nome. A outra do PSTU era melhor. E a gente não se fala mais. A gente quebra vínculos ligados no céu por causa de trivialidades na terra, gente. E Paulo nos convoca, pelo sangue de Cristo, promovermos, sermos agentes da reconciliação.